Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui no CT Entrevistas para entrevista semanal e desta vez um convidado para lá de especial que fazia tempo que eu queria entrevistar, que eu precisava entrevistar, que é o vice-governador Laurez Moreira, que atendeu gentilmente o nosso convite e vai falar com a gente agora aqui sobre o amplo cenário da política estadual e os projetos para 2026 também. Vice-governador, obrigado por receber a gente. É um prazer recebê-lo aqui. No início do governo, você me dizia sobre as vocações do Estado, que você estava rondando o Estado, olhando as vocações, e você me dizia das potencialidades do Tocantins. É isso mesmo, Lourenço? Disserte um pouco mais sobre essa questão para nós. Primeiro, te agradecer pela oportunidade de falar o que eu penso, por que que eu quero ser governador do estado de Tocantins. Eu sim, entendo que o território, agora o ser humano, cada qual tem uma vocação. O estado de Tocantins, cada região tem sua vocação. A região sul, eu vejo a região com uma vocação muito forte para a agricultura, principalmente para a soja, para milho, produção de bovinos. A região norte já é a região mais para pecuária, principalmente o bico do papagaio. Você já tem a região oeste, que é a região com vocação para agricultura. A região leste já é a região com mais vocação para o turismo, tem o sudeste do estado, que já tem aquela vocação para minério. Então, assim, cada região do Tocantins eu vejo isso. E cada vez que eu ando do estado, e eu estou fazendo isso e descobrindo o potencial de cada cidade. Eu quero montar um grande plano de governo que realmente venha desenvolver o potencial de cada região. Eu tive o prazer de estar agora em Dacinópolis, uma cidade pequena, e encontrei uma granja, veio falar dessa granja de ovos lá, conversando com o proprietário, ele me disse: Laurez, aqui nós tivemos uma receita no ano 2023 de 400 milhões. Eu ainda não sei qual foi a receita de 2024. E é um modelo muito bacana, que é aquele modelo que a gente chama economia circular, onde o cidadão cria o frango, tem o ovos para produz, e ele aproveita o adubo, o esterco, aduba a terra, planta o milho, planta a soja e traz a riqueza para o município. É isso que eu quero, vocação de cada município e desenvolver aquela vocação. O que o Estado pode fazer efetivamente para contribuir para promover essas atividades, essas cadeias produtivas? Eu vou te dar um exemplo. O governador Ari Valadão, o estado de Tocantins era um estado que produzia arroz para subsistência. O governador Ari Valadão implantou o projeto Rio Formoso, na região de Formoso do Araguaia. Nós saímos do estado de subsistência para ser o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Nós só perdemos hoje para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina. E isso possibilitou a expansão. Aquele projeto hoje é pequeno diante do arroz que nós produzimos. Quer dizer, desenvolveu na Lagoa da Confusão, as pessoas pegaram aquele modelo, ou as pessoas descobriram aquele modelo, principalmente os gaúchos, implantaram em Duaré, Pium, Lagoa da Confusão, e fez com que aquela região mudasse. O governador Siqueira Campos fez um baita de um projeto de ampliação, chama Prodoeste, que nós ia, com certeza, ele implantado, se tornarmos o maior produtor de arroz do país. Então, nós temos essa vocação, e é isso que o governo precisa fazer. Fazer o que Ari Valadão fez naquela região, induzir o desenvolvimento. Você não falou do turismo, quer dizer, e turismo nós temos no estado inteiro. Você me fala que o Tocantins é um turismo de céu Turismo, aberto. Qual que é eu o desse papel que você vê para o turismo e para o desenvolvimento do estado? O turismo, olha, se você pegar o estado de Tocantins, escolher 10 cidades, você tem que estruturar essa cidade, ver a vocação da cidade que tem um potencial turístico e desenvolver. Por exemplo, você vai na região do Jalapão, em Mateiro, São Félix, Ponte Alta, o turista anda o dia inteiro, vê coisas bonitas, chega na cidade, a cidade está desorganizada. Nós precisamos ter uma cidade muito bem organizada, estruturada, com paisagismo, com as praças, com coreto, ajudar os artistas tocantinenses, dar oportunidade para eles, você fazer um rodízio no estado, você tem a parte do turismo histórico, você tem ali natividade, peixe, você tem arraias, e você pode rodízio com nossos artistas, dando as oportunidades. Se você olhar
há muito tempo deixou de revelar novos valores. Hum, Se você olhar assim, os nossos artistas principais, nossos cantores, a turma já é um pouco mais velha aí, é sim, Chiquinho Chocolate, é sim. Dorivan, João Bolo, essa turma aí surgiram, por exemplo, lá em Gurupi, naquela época que tinha as festas, tinha os forróis que tocavam na banda, tinham renda. Hoje eles deixaram de ter o básico para se sustentar. Então, o governo do Estado tem o dever de dar oportunidade para os valores tocantinenses. Dê essa oportunidade, valorizando o turismo, divulgando fora o potencial. Nós temos, por exemplo, um potencial muito grande, que é o encontro das águas do Tocantins com o Araguaia. O Amazonas faz muito bem o encontro das águas do Rio Negro com Solimões. É difícil alguém em Manaus, para conhecer a região, que não vá lá conhecer esse Uhum. encontro das águas. Nós temos aqui tão bonito quanto lá, uma região que tem muito lago, muita coisa. Infelizmente, o Estado não montou a estrutura que precisa. Então, o que nós queremos? O Estado não pode ficar promovendo só show, essas coisas. Esse dinheiro tem que ser gasto com a infraestrutura necessária para que o turismo fortaleça, qualificar as pessoas. Você tem que ter uma condição de receber bem o turista, melhorar a gastronomia da cidade turística. É isso que nós queremos. Um Estado que realmente venha valorizar o potencial de cada região. Agora, Laurence, tudo isso que você fala passa por uma coisa que eu converso muito com o Paulo Mourão, eu gosto muito de conversar com ele sobre essas questões de gestão, que é uma pessoa, eu sempre falo, é um dos poucos estudiosos realmente da economia do Estado. E uma coisa que a gente sempre fala, isso desde o governo Marcelo Miranda lá atrás, é a necessidade de planejamento. Que o Estado ele faz voo de galinha, ele faz gestão pensando na próxima eleição. E nós não pensamos o Estado por 20, 30 anos. Isso passa pela sua cabeça, dentro desse planejamento, você pensa isso? Tranquilamente. Olha, é fundamental que o Estado seja planejado. Eu lembro que o Siqueira Campos, quando criou o Estado, ele na campanha, eu reunido com ele lá em Gurupi, e ele disse: Laurez, você está vendo Palmas aqui, ó aquela serra bonita, ó aqui o lago, as pessoas na praia, é a cidade bonita do centro. Quer dizer, o governante tem que chegar no governo, já saber o que quer, planejar o governo. Eu estou fazendo um planejamento com essa ida minha em todos os municípios, pensando nos 40 anos de desenvolvimento do nosso estado de Tocantins, que eu quero fazer em quatro, com fé em Deus. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, fazer as coisas planejadas. Olha, você vê o tanto que foi realizado no estado de Tocantins, dos primeiros anos de Siqueira. Com 2 anos de governo, ele construiu uma capital, levou energia em várias cidades que não tinha, levou água em várias cidades. Dentro do terceiro mandato dele, concluiu quase 5 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Você imagina naquela época que o Estado tinha uma receita muito pequena, o Estado praticamente não produzia nada, conseguiu fazer isso. Hoje o Estado é um Estado que produz muito, é um Estado que tem uma boa receita e uma população pequena. Eu entendo que nós temos como cuidar muito bem das nossas pessoas. Nós temos que ter hoje a melhor educação do Brasil, porque se você pegar a receita do Tocantins, que parecem pequena, ela é enorme quando você divide pela população do Estado. Nós temos que ter a melhor saúde do país, nós temos condições de ter a melhor educação do país aqui no Estado de Tocantins. Nós temos um exemplo, Piauí, que era um Estado considerado atrasado, evoluiu tanto na educação. Nós vimos também agora, citando um Estado rico, o Paraná também, o Ratinho, adotou um modelo de educação que realmente mudou, avançou muito. É isso que nós temos que fazer no nosso Estado. Laurez, e o que nós temos agora ocorrendo é o surgimento, parece, de um novo grupo político, porque parece que surge com como alternativa. Eu vejo aí você, principalmente agora a partir da eleição do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, mas você recebendo, por exemplo, o Celcinho, tem o Wagner, enfim, tem o próprio Paulo Mourão, Paulo Sidney, Raul Filho, enfim, o Gutierrez, são vários líderes surgindo e me parece que começa a criar uma alternativa além do Palácio, que eu sempre falo que faltou muito para a gente isso nas últimas eleições. Nós não tínhamos muitas opções competitivas. Você acredita que nós podemos ter uma alternativa mais competitiva para pensar esse futuro do Tocantins nas próximas eleições? O que nós prezamos ter do Tocantins é projeto. A população, quando você tem um bom projeto, um bom discurso, que você tem, mostra o norte para a população acompanha aquilo. Eu vou citar um exemplo. Siqueira Campos criou o Estado, toda a estrutura política
do Tocantins era praticamente adversária dele, era do MDB, e ele conseguiu ganhar a eleição porque tinha o melhor projeto para o estado do Tocantins. Nós tivemos o exemplo agora também do Eduardo Siqueira, começou a campanha sem a classe política, praticamente só, mas as pessoas entenderam que era o melhor projeto. O político vai junto, eu quero agregar política, é evidente que eu tenho maior respeito e sou político por vocação, por entender que a política tem um papel importante na formação das pessoas. Mas é importante que a gente tenha um projeto e vai chamando as pessoas que pensam o Estado de Tocantins como um todo. Nós não podemos ser um Estado guiado por meia dúzia de pessoas que reúne porque e queira conduzir o nosso Estado por outras razões, a não ser um projeto de desenvolvimento para o Tocantins. Agora, assim, você foi eleito num governo, hoje compõe um governo, a despeito das divergências pessoais que possam existir, você foi eleito vice-governador em 2022. Qual a avaliação que você faz desses 50% do governo Vanderlei Laurez, que está começando agora essa segunda metade, né? Olha, eu diria o seguinte, eu no início do governo, eu procurei fazer aquilo que era importante para o Estado. Falei, governador, eu vou cuidar das coisas que eu acho importante. Então, minhas idas em Brasília era sempre para lutar, para resolver a questão do Pedral do Lourenço, que é ali no Rio Tocantins, para que a gente pudesse ter navegação e condições de transportar nossa produção com custo menor. Às vezes que eu ia em Brasília era tentar resolver a questão da nossa ferrovia, porque nós estamos de Palmas até Anápolis, praticamente sem usar, um custo enorme, um investimento enorme que foi feito, que nós temos que resolver, é um gargalo que nós temos que resolver. Outra demanda que eu sempre levei para Brasília, quando fui, a questão da 242, a travessia da Ilha do Bananal, inclusive levei para a ministra do Planejamento na época, e, poxa, tanto dessa rodovia. Alegria minha, 30 dias atrás, o assessor da ministra ligou para mim dizendo: Olha, a ministra tem interesse de conversar com o senhor. Quando eu cheguei lá, ela me passou alguns dados super importantes. A ministra Simone falou: Olha, Laurice, nós estamos planejando o Brasil e o Brasil precisa integrar com as regiões, com os outros países da América do Sul. E ela deu alguns dados importantes para mim, por exemplo, ela mostrou que os outros continentes, por exemplo, a América, a Europa, a Ásia, a maior parte do comércio é entre os países do mesmo continente, o que não acontece na América do Sul. E a ideia que eu dei de levar a rodovia 242, que sai da Bahia, passa pelo Tocantins, é, Mato Grosso, passando pela Ilha do Bananal, Rondônia, Acre e até o Peru, vai integrar esse mercado consumidor importante, que é o Nordeste brasileiro, com mais de 50 milhões de habitantes, aos outros países da América do Sul. E a ministra achou uma ideia excelente e levou isso para o seu plano de integração, das rotas de integração do nosso país com os demais países da América do Sul. Então a gente pega uma ideia nossa de um sertanejo aqui e leva, e para mim foi um dos maiores aplausos que eu já tive em minha vida pública, foi quando a ministra abraçou essa causa e colocou no seu projeto de desenvolvimento do Brasil. Ah, muito bom. Agora é o seguinte, e aí, mas nós temos uma preocupação nesse momento, voltando aí no caso ao governo que está aí, do qual você foi eleito vice, nós temos já um problema de indicadores fiscais, quer dizer, nós já ultrapassamos o limite de alerta, já estamos encostando no limite prudencial, ou seja, uma novela que nós assistimos lá atrás e que gerou a crise fiscal enorme que vivemos até 2018. Você tem acompanhado isso? Você tem preocupação com isso? Como que você vê essa questão? Com muita preocupação. Eu fui prefeito, quando eu peguei o município da situação fiscal muito. Eu entreguei o meu município com letra A em todas as áreas, pelo Tesouro Nacional. Então, é fundamental para ter uma boa gestão que você se preocupe com a questão fiscal. Eu queria muito ter participado mais do governo. Infelizmente, o meu amigo governador Vanderlei tem me deixado um pouco à margem do poder, não tem me ouvido, e eu não posso obrigar quem não quer me ouvir. Mas eu tenho sempre dito que meu comportamento, a maneira de eu ver a gestão pública, é com
Eu acho que o governante tem que dormir com a lei de responsabilidade fiscal, que para mim é a melhor lei que o Brasil já construiu, debaixo do seu travesseiro e para ter o maior cuidado com ela. Foi uma lei muito bem elaborada. Qualquer governante que respeite ela, que trate ela da melhor forma possível, que respeite todos os seus parâmetros, com certeza faz uma boa gestão. Agora, já que você tocou nesse assunto, ele é muito importante diante da opinião pública. O que se diz que o Vanderlei, o governador Vanderlei, ficou insatisfeito que você estaria participando de uma tramóia para derrubá-lo. Você chegou até a emitir uma nota o ano passado negando isso, que não tem essa relação com a Cátia, com o Irajá, numa manobra, numa orquestrada aí contra o governador Vanderlei. Aí depois a buchicho de que você teve servidores exonerados, perdeu o carro, não pode mais viajar, perdeu o cartão corporativo. O que está acontecendo? Isso é verdade mesmo? O que nós podemos saber sobre essa relação de vocês que não está muito boa e está muito claro? Kleber, eu tenho uma vida que todo mundo me conhece. Eu jamais iria fazer coisas desse jeito. Minha história não permite ninguém ter esse tipo de suspeita. Agora, eu não sou homem de ninguém falar com quem que eu posso falar e com quem que eu não posso. Eu, por exemplo, alegações desse sentido, para mim, não dou a menor ouvido para isso, porque é história fantasiosa, é uma história sem nenhum fundamento. Agora, me diga uma coisa, aí nós tivemos um outro episódio nesse sentido, que foi a PEC do Laurês, que foi a PEC aprovada na Assembleia que impede passar a faixa para o vice-governador. Como que você viu essa aprovação da PEC? E outra coisa, eu até manifestei preocupação sobre isso, porque a primeira experiência dela não foi boa, porque o governador foi para a Suíça, passou mais de 15 dias lá na Suíça, no momento em que nós tivemos uma tragédia ali acontecendo e um caos no bico do papagaio por conta da situação da queda da ponte. Como que você viu essa questão da PEC? Como que você avaliou essa situação da viagem do governador sem você poder ter a caneta e o caos que estava ali no bico do papagaio? Kleber, eu jamais mandaria um projeto de lei nesse sentido. Eu entendo que a Constituinte foi elaborada, foi eleita uma Assembleia Constituinte para fazer a lei maior do nosso Estado e que todos nós devemos respeitar. A Constituição do Estado não é para atender capricho nem meu e nem de ninguém. Então, eu jamais faria um negócio desse. Entendo. Agora, em relação a 2026, nós estamos caminhando aí. Existe algumas situações, cara, tem muitas variáveis, né, que podem ocorrer daqui até outubro do ano que vem. Mas hoje, como que é a pré-candidatura Laurês? A pré-candidatura, uma candidatura do Laurês depende de Vanderlei? Depende de Dorinha? Como que você tem visto essa construção que você está fazendo do teu nome para governador no ano que vem? Esse projeto de governar o Tocantins, eu comecei quando eu fazia faculdade ainda, né? Quando eu fazia faculdade de Direito, e eu lutava lá pela anistia, eu lutava pela democratização do Brasil, pelas eleições diretas. Eu fui um líder estudantil participativo. E quando, naquela época, eu já candidatei a vereador da minha cidade, sonhando com isso. E ajudei o governador Siqueira Campos, buscando assinatura dos municípios, reuniões nas câmaras municipais, mostrando a importância de criar o Estado Tocantins. E de lá para cá eu venho de muito longe, me preparando para um dia governar esse Estado. Siqueira Campos sempre dizia para mim, Laurês, você tem que fazer um esforço enorme, porque a gente precisa fazer isso para ser conhecido do Estado, as pessoas te conhecerem melhor. E eu venho no decorrer da minha vida se preparando para isso. Tive o prazer de ser secretário do seu governo, fui secretário dele da Indústria, Comércio e Turismo. Então, eu venho aprendendo com muita gente boa desse Estado, trocando experiência com as melhores cabeças desse Estado, para que a gente faça um governo que venha. Eu que me inspira na política, Cléber, são homens igual Pedro Ludovico, que pegou o Estado de Goiás, que era isolado, transferiu a capital para o Planalto Central do Estado, para o Planalto do Brasil, inspirou Juscelino Kubitschek, que foi outro presidente, a mudar a capital para o centro do Brasil, mudar a realidade do nosso Estado, mudar a condição do nosso país. Homens iguais a Siqueira Campos, que mudou a questão o norte do Tocantins, de Goiás, fazendo com que o Tocantins seja um estado que realmente tenha condições de virar uma das mais fortes economias desse país. Então,
Então eu faço política inspirado desses homens. Eu não faço aquela política de fofoca, de intriga, dessas coisas. Eu entendo os seres humanos e estou para fazer um projeto de governo para o Tocantins. Certo. Ô, Lourenço, uma coisa que falo também, e também é da história do Tocantins, então eu sou obrigado a perguntar. Fala o seguinte: bom, o governador teria a intenção de renunciar para ser candidato a senador. E para isso, logicamente, se ele renunciar, você assume como governador. Aí tem gente que fala, mas de repente pode o Laurez ir para o TCE. Ah, o Laurez pode ir não sei para onde, e de repente abrir o campo aí para o Amélio vir se tornar governador. Quer dizer, até porque nós tivemos até a história do João Oliveira, que renunciou antes do governador. Qual a possibilidade? Há a possibilidade de você renunciar a um projeto e pegar um outro cargo, ou você vai se manter? E qual a possibilidade dessa composição com o próprio Vanderlei? Vocês podem chegar a um entendimento? Kleber, eu não tenho restrição a ninguém. Possibilidade de eu renunciar ao mandato, jamais. Eu tenho projeto, eu tenho causa. Minha causa é o Tocantins. Eu não estou atrás de aposentadoria pelo Tribunal de Contas, dessas coisas. Eu não estou atrás disso, não. Graças a Deus, eu sou uma pessoa realizada na vida. Eu faço política por vocação. E meu grande sonho é tirar o Tocantins da 24ª economia do país e colocar ele entre a 15ª, 16ª, melhorar os índices de alfabetização do nosso Estado, melhorar a saúde do nosso Estado. Eu não tenho dúvida, com os recursos que nós temos, uma população pequena, Kleber, de 1.600.000 habitantes, você tendo um orçamento de 17 bilhões, Kleber, põe isso na mão de Laurence Moreira que você vai ver o que nós fazemos nesse Estado. Tá certo. Ô, Laurez, e agora ainda sobre a eleição. Então, nós temos hoje, neste momento, na fotografia desse momento, nós temos três nomes colocados com mais competitividade: você, Dorinha e Amélio. Vocês têm se conversado, por exemplo, você, Dorinha, tem se conversado? Você pensa lá na frente que há possibilidade de alguma convergência? Sim. Como que você vê essas três correntes colocadas aí na pré-campanha? Ô, Kleber, eu acho que ainda não chegou a fase dessas conversas. O importante é que você coloque o seu projeto. Eu estou montando um projeto de governo para o Estado de Tocantins, conversando com a população. Eu tenho muita disposição para a política. Estou bem assim, Laurez, o governador te tirou da leste dos palácios, da questão administrativa. Ótimo, excelente. Se eu não estou lá participando dessas coisas, eu vou participar de um plano de governo para esse Estado. Então, eu acho que na minha condição de vice, eu vou aproveitar, dar o estado de norte a sul, ver o potencial de cada cidade, ver o que eu posso fazer para melhorar a vida das pessoas. Se você pegar, Kleber, o estado de Tocantins, nós temos crescido depois da criação do estado, praticamente só os grandes centros, as cidades maiores, as menores cidades estão estagnadas. Você praticamente não melhorou muito pouco a questão de empregabilidade, de oportunidade para as pessoas. É isso que eu quero fazer, trazer agroindústria para o Estado, deixar de ser o Estado exportador de proteína vegetal para passar a ser o Estado exportador de proteína animal, criando emprego, criando oportunidade para a nossa gente. O Tocantins, se quiser ser o maior produtor de ovos, tem potencial para isso. Quiser ser um dos maiores exportadores de produto derivado do leite, tem potencial para isso. Quiser ser o maior produtor de leite, tem. Você imagina, eu durmo e sonho, acordo de noite sonhando em fazer a transformação disso. Nós vamos ser modelo para o Brasil. Eu tenho convicção disso. Nós vamos fazer uma gestão nesse Estado que vai servir de modelo e que vai envergonhar muito governante desse país nosso. Tá certo. Ô, Laurezinho, outra coisa para a gente já para o encerramento, você foi importante, por exemplo, aliado do prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, no ano passado. Eu vi agora recentemente você recebendo o Celcinho lá em Gurupi e vocês trocando elogios. Você também tem o prefeito aí, você está em Araguaína agora, o prefeito de Araguaína também é um prefeito jovem, reeleito e que também compõe com a oposição e talvez também até o de Porto Nacional, não sei, o Ronivon. Enfim, como que você vê esse grupo que está se consolidando agora? Eu vejo que é um pessoal que tem uma afinidade boa em termos de entendimento de máquina pública, né? Como que é a avaliação que você faz? Eu não vejo como você montar um projeto de governo sem conversar com bons prefeitos. Nós temos um prefeito muito bem avaliado aqui em Araguaína, o Wagner, eu vou estar com ele mais tarde. É fundamental que você
venha discutir com ele o desenvolvimento do Estado. Você não pode vir aqui em Araguaína não conversar com o Wagner, pegar sugestões para um bom plano de governo. Você não pode deixar de conversar com Paulo Cid e outras lideranças importantes que podem contribuir para isso. Eu não posso ir em Araguaína e deixar de conversar com o Celcim, de conversar com o Avelino, que é um homem que tem uma bela história desse Estado. Paraíso. Em Paraíso, o Celcim está fazendo uma bela gestão. Eu não posso ficar em Palmas sem conversar com o Eduardo Siqueira Campos, um homem que tem a história do pai, acompanhou a boa gestão do seu pai, tem uma biografia da família que ele tem que zelar, ele tem um dever de dar continuidade ao trabalho que o seu pai fez. Eu tenho que trocar ideia com ele, eu tenho que ir em Porto, eu ainda não fui, não posso ir em Porto, não conversar com o Rony Von, tenho que conversar com o Paulo Mourão, tenho que conversar com o Vicentinho, com todas as boas lideranças, Toninho Andrade, todas as lideranças daquela cidade, para montar um grande plano de governo, ver o pensamento de todo mundo, para que a gente possa desenvolver o Estado Tocantins. E estou fazendo também nas pequenas cidades. Eu te contei o exemplo aqui da Sinop. Uhum. Ontem eu estive em Pau d'Arco, vi lá a cidade hoje produz, tem 200 hectares já produzindo abacaxi. Então tem que ter a vocação de cada cidade. Eu estou fazendo um plano de governo, você não tenha dúvida disso. Eu tive no Acre e vi o modelo que eles implantaram lá para a agricultura familiar, uma parceria com a iniciativa privada e o governo, e eu convidei o pessoal para vir. Está vindo agora, o Simbar está vindo agora no Tocantins, dia 26, 27, 28. Até agradeço o governador Wander por ter mandado continuar o projeto. O FEB disse: olha, esse projeto do Laurês pode continuar. O governador positivamente mandou dar sequência. Então, Governador é de isso que eu onde? Deu, quero deu, fazer. deu uma picotada. Governador de onde, Laurez? Governador Vanderlei, do Ah, Estado. do Vanderlei Barbosa. Então, Certo. eu estive lá no Acre, conheci o modelo que eu achei muito, realmente é um modelo inovador, e eu tive a ideia de trazer para cá e procurei o Ciba, que era ex-senador do Acre, que está hoje na Sudan, que pode nos ajudar nisso. Então, essas coisas que eu quero fazer pelo Estado de Tocantins. Tá certo. Laurez, olha, e para a gente encerrar mesmo, quer dizer, qual a sua visão de Tocantins? Quer dizer, até onde você acredita que esse Tocantins pode chegar? Aquele sonho dos pioneiros de criar um estado, desenvolver, enfim, qual que é a visão e qual a distância que nós estamos disso? O que nós precisamos para chegar lá? Olha, nós estamos prontos. Eu digo que o Tocantins teve cinco frentes de desenvolvimento. Nós tivemos a primeira frente de desenvolvimento do século XVIII, com o garimpo de cristal, ou garimpo de ouro na região sudeste, onde surgiu o município de Arraias, o município da Atividade, Monte do Carmo, e à margem do Tocantins surgiu o Porto Nacional, surgiu o peixe, e daí nós ficamos praticamente estagnados até a década de 30, 40, quando surgiu os garimpos de cristal, ali da região de Cristalândia, do Heré, Formoso, Xambioá, Piquezeiro, e ali foi habitado naquela época. E também nós continuamos, depois desse período, praticamente estagnado. Quando veio a Belém Brasília, nós tivemos outra frente de desenvolvimento, foi já na década de 60, que foi a criação da pecuária, foi o fortalecimento da pecuária, quando vieram muitos mineiros, paulistas, desenvolver a pecuária no nosso estado. E tivemos a quarta frente de desenvolvimento, que foi da agricultura depois do projeto Rio Formoso, implantado pelo governador. Então, quando vieram muitos gaúchos e descobriram o potencial que nós tínhamos, e também a pesquisa da Embrapa para o desenvolvimento do Cerrado, nós tivemos a quinta frente de desenvolvimento, a quarta. E a quinta, eu quero liderar essa frente de desenvolvimento, que vai ser industrializar o estado de Tocantins com agroindústria, com desenvolvimento. Sem limite, aonde o nosso horizonte permitir. Você não tenha dúvida, e nós vamos, dentro de 4 anos, tirar o Tocantins da 24ª economia do Estado e do país e transformar na 15ª, 16ª, fazendo parceria com a iniciativa privada e usando todo o potencial que nós temos de desenvolvimento. Tá certo, o vice-governador Laurez Moreira, foi muito bom entrevistá-lo, a franqueza da sua conversa, e estamos à disposição sempre para divulgar suas ações. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que te agradeço, viu? Eu já tive experiência administrativa quando eu saí da gestão de Gurupi e eu tinha 84% de aprovação de bom, ótimo e 14% de regular.
Se está falando aqui quem realmente tem experiência. Quem já está com 42 anos de vida pública, nunca tive minha vida nenhuma denúncia, para você ter ideia. Tá certo, não, com certeza você É tem com uma esse grande passado que eu história. quero governar o Tocantins. E o futuro. Dá certo, então. Olha, essa então foi a entrevista com o vice-governador Laurez Moreira, mais uma importante personalidade do Estado, e nós voltamos na semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.